Primeiramente, em nome do mestrado em Linguística e da Unifran, nós agradecemos a sua participação na abertura e nas atividades do primeiro simpósio de Linguística e Tecnologia Educativa. E eu vou falar um pouquinho da professora Leda Tifune, que muito nos alegra com a sua presença aqui, quase que ela também não chega com a chuva, e diz que de Ribeirão estava um pouquinho pior do que aqui. Atualmente, a professora é titular da Universidade de São Paulo, do Departamento de Psicologia e Educação da USP de Ribeirão, possui graduação em Letras Anglo-Germânicas pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e livre docência pela USP. As suas pesquisas atualmente versam sobre a análise do discurso e suas interfaces e sobre letramento, focalizando as atividades discursivas de leitura e de escrita. Possui diversas publicações científicas, dentre elas destacam-se os livros Letramento, Escrita e Leitura, Questões Contemporâneas, da editora Mercado de Letras, foi lançado esse ano 2011, né? A Análise do Discurso e suas Interfaces, Letramento e Alfabetização, da editora Cortez, que já está na sua 9ª edição, Múltiplas Faces da Autoria, Análise do Discurso, Psicanálise, Literatura, Enunciação e Modernidade, Adultos Não Alfabetizados em uma Sociedade Letrada. Então, nós hoje estamos em boas mãos com uma pessoa que, na área científica, muito tem a contribuir, já tem contribuído com as suas pesquisas. E agora, eu passo a palavra à professora Leda. Muito obrigada. Eu fui convidada, eu acho, né, que pelo meu trabalho com letramento. E escolhi um tema, a Regina disse um tema genérico aí, né? Eu escolhi falar sobre a escrita em entremeio com a oralidade, que é algo que sempre me preocupou, algo com que eu sempre trabalhei desde minhas pesquisas de doutorado, há X anos atrás, muitos anos atrás, e eu acho que é um trabalho que, ao mesmo tempo que é um trabalho de pesquisa de carreira, um projeto de carreira universitária, etc., também tem muito a ver com o alcance social. Porque, na medida em que as pessoas começam a tentar ver que entre oralidade e escrita não existe um fosso inseparável, oralidade de um lado, escrita do outro, e na medida em que a gente começa a perceber que essas duas atividades, esses dois discursos, eles são entremeados e que a gente pode encontrar tanto oralidade na escrita quanto escrita na oralidade, o nosso trabalho, principalmente com as crianças pobres que chegam na escola quase sem história nenhuma de leitura, né? O trabalho vai se voltar para algo que vai ser extremamente produtivo do ponto de vista das experiências que eles têm, que são muito mais experiências de oralidade, né? E ao mesmo tempo vai ser um trabalho que vai ser voltado para um encaminhamento para as práticas escritas. Essa separação radical entre oralidade e escrita foi não proposta, ela foi, como que eu diria, estudada, pesquisada e desvencilhada por Brian Street, não sei se vocês conhecem, num livro clássico, né, que se chama, acho que ele está traduzido, é qualquer coisa de letramento. É o primeiro livro que ele publicou. Ele é um pesquisador da Universidade de Londres, já veio ao Brasil algumas vezes, e ele propõe um que ele chama de modelo autônomo, que seria então essa visão de que as práticas escritas não tem nada a ver com as práticas orais, né? Que ele chama de grande divisa, ou grande divisão. Escrita de um lado, um fosso, e oralidade do outro. Então, eu acho que é também um trabalho ideológico, né? Que a gente se propõe desmontar essa visão que o Brian Street também critica, né? Diga-se de passagem. E por isso que eu vou falar um pouco sobre isso hoje.
a escrita em entremeio com a oralidade. As pesquisas minhas, de Tifune, de Pereira e de Belintani, mostram que a separação entre língua oral e língua escrita é um artifício usado pela escola, numa atitude grafocêntrica. Esse gesto subordina-se a uma ideologia que prega a superioridade da escrita e despreza a importância das práticas discursivas cotidianas orais para o desenvolvimento do letramento. Dentre essas práticas, destacamos a produção de narrativas orais, seja de ficção, seja relatos sobre fatos do cotidiano, além de todo o saber codificado predominantemente na forma oral, como adivinhas, repentes, jogos de rimas e a linguagem da criança em estágio de aquisição. Tifune aponta para o uso de uma espécie de demarche discursiva que seria alternativa ao discurso lógico-científico que circula de forma escrita, através da qual o sujeito vai contrapor a essa formação discursiva lógica, que está fora do seu campo de conhecimento ou arquivo particular, uma outra forma discursiva, uma outra formação discursiva que está embebida nas práticas do cotidiano. Observando alguns dados, questionamos, então, o gerenciamento da ciência galileana, que guia as posturas educativas fundamentadas em modelos prescritivistas de alfabetização, que são baseados em habilidades como uso do espaço gráfico, correspondência som-grafema, coordenação motora, que foram incorporados ao discurso pedagógico escolar, promovendo a exclusão e o fracasso escolar das crianças e jovens que vivem na pobreza ou abaixo dela. Essa exclusão está fundamentada exatamente na concepção de que na escola, deve-se ensinar a pensar de maneira objetiva e a utilizar a variante culta da língua, que esses alunos não dominam. Segundo Belintani, essa realidade perversa instiga os estudiosos a tentar decifrar um incômodo e renitente enigma escolar, que é o seguinte: por quais motivos alunos oriundos das classes desfavorecidas resistem tanto à entrada na escrita? Por que preferem o duro trabalho braçal, ou mesmo o risco de enfrentar a polícia do tráfico, a atitude silenciosa e pacífica de se debruçar sobre letras? Podemos talvez supor que aprender a ler e escrever não é tarefa fácil para a classe pobre. Além da exigência de dominar a língua culta, que não é aquela que eles usam, há toda a questão da simbolização do código escrito, das regras escolares, das exigências, às vezes absurdas, do discurso pedagógico. Enfim, é como se o aprendiz entrasse em um outro país, onde se fala uma outra língua e onde há regras de comportamento diferentes. Nesse ponto, vou trazer para vocês uma citação de Biarnês, para quem passar do oral para o escrito é mudar de mundo. É uma transformação do ser, que perturba de tal forma a identidade que a angústia se torna muito forte e só na fuga há a salvação. Claro que antes de fugir, os aprendizes pedem socorro ao professor, mas este, não estando preparado para ouvi-los e compreendê-los, não lhes dá atenção. O aluno fica só com sua angústia, e aí acontece a fuga. Configura-se no momento em que a criança pobre entra na escola e precisa dominar a língua escrita, uma situação de diglosia. Diglosia, acho que vocês sabem o que é. São aqueles contextos em que duas línguas são usadas e a pessoa domina só uma. Então, é uma situação de diglosia que afeta a identidade do sujeito, visto que ele se vê colocado diante de duas línguas
e somente uma delas lhe é plenamente acessível. E essa que é acessível não é aquela que proporciona o sucesso. Deve-se ressaltar neste ponto que não se trata de defender que existe correspondência entre os dois discursos, o oral e o escrito, pois essa posição equivaleria a afirmar que ambos têm o mesmo poder simbólico, o que implica negar a distribuição desigual do conhecimento que existe na sociedade de classes. O depoimento de Annie Ernaux, no seu romance Les Armoires Vides, Os Armários Vazios, ilustra essa sensação de perda da identidade do sujeito da classe subalterna diante da língua culta e mostra os sobressaltos e medos de quem precisa mudar de código e se adaptar à língua própria daqueles que dominam a escrita. Ela diz: a professora fala lentamente, com palavras muito compridas. Ela não tem nenhuma pressa. Pendurem um agasalho no cabide. Minha mãe berra: não largue o casaco por aí, quem que vai guardar? Tem um mundo separando as duas. Em casa, cabide, ninguém sabe o que é. Agasalho, não se diz. Pior que uma língua de gringo. Se fosse alemão ou turco, a gente já sabe que não vai entender. Mas na escola, eu entendia quase tudo que a professora dizia, mas sozinha não conseguiria fazer. A língua de verdade era em casa que eu ouvia. A birita, o rango, ser enrolado, dá uma beijoca, neguinha. As coisas estavam todas lá, na casa, os gritos, as caretas, as garrafas pelo chão. Quando a professora falava, as palavras e as coisas não existiam. No depoimento da escritora, quero chamar a atenção para o significante verdade, quando ela fala a língua de verdade. Que língua seria essa? E qual é a outra que a ela se contrapõe? Uma língua de mentira? A autora diz que a língua de verdade ela ouvia em casa, ou seja, é a língua em sua forma oral. A língua que serve de suporte para o relacionamento cotidiano, para o diálogo entre gerações, troca de experiências e visões do mundo. É aquela que identifica e aproxima semelhantes e que acata uma alteridade. Feita muitas vezes somente de retalhos esgarçados, repetições, hesitações, né? Como nesse trecho de uma narrativa oral, feita por uma mulher que se chama Madalena de Paula Marques, que eu pesquiso há muitos anos, é minha amiga, e eu coleto as narrativas orais dela. Então tem uma que se chama Os Três Filhos Gêmeos. E notem bem, são narrativas orais, ela não sabe ler nem escrever, ela só conta as histórias, né, oralmente. Então, num pedaço, num trecho dessa narrativa, ela fala assim, ela conta, né, assim: o Joãozinho foi na beira do mar, assim, ele viu aquela moça bonita, era a princesa, filha do rei. Aí ele falou assim: nossa, que menina tão linda, eu encantei você. Ela falou: eu também te achei muito bonito, mas que pena que não dá para casar. Nós não dá para casar, porque hoje é dia de eu olhar, de eu ficar aqui para o bicho me comer. Cada dia da semana tinha uma pessoa que ia lá para o bicho comer. Tinha umas duas, três pessoas. Aí o Joãozinho pegou e falou assim: então eu vou ficar com você. Notem os trechos, né, esgarçados, que não tem assim, começa uma frase, mas não termina, né? Isso no discurso oral, né? A gente tem esse tipo de coisa, principalmente no discurso oral produzido por sujeitos pouco escolarizados e de classe baixa. O saber não aparece na forma de definições, explicações e metalinguagem, como é na escrita. Há um funcionamento em que vemos a utilização de um outro discurso, baseado em fórmulas genéricas que perpassam o cotidiano dos sujeitos linguageiros, ditados, motes, ditos populares, slogans, etc.,
né? E que são mobilizados por eles como forma de resistência no discurso à formalização do discurso mais letrado. Um pássaro na mão vale mais do que dois voando. Antes prevenir do que remediar. Uma andorinha só não faz verão. Vote consciente. Papagaio come milho, periquito leva fama, etc. E por aí vai, né? O discurso escolar, por outro lado, influenciado pela escrita, faz uso da metalinguagem, como é o caso das definições e equivalências, e constitui-se em um tipo de discurso que exige que o sujeito se coloque numa posição em que suas experiências e conhecimento do mundo podem ser dispensados e negados. Em oposição, os sujeitos linguageiros, ao usar genéricos presentes no seu arquivo, no discurso do seu cotidiano, restituem as condições de produção históricas que foram recalcadas no discurso lógico da escola. O processo de constituição histórica do sujeito do discurso e dos sentidos possíveis de ser veiculados em determinada época, que a gente chama de interdiscurso, ficam apagados pelo uso da metalinguagem, que veicula supostas verdades universais. A título de ilustração, vou apresentar mais um trecho de uma outra narrativa da Dona Madalena, né, que se chama As Três Estrelas de Ouro na Testa. Eu vou mostrar um pedacinho em que, bem sucintamente, né, a narrativa é sobre três crianças que nasceram num palácio e foram abandonadas numa floresta pelas irmãs da rainha, que ficaram com inveja, e essas três crianças tinham uma estrela de ouro colada, sei lá eu o que, uma marca de nascença na testa. E um lenhador que tinha um filho mulato, negrinho, achou as três crianças e levou-as para casa. E eles foram criados como se fossem irmãos, até um dia em que o menino, o negrinho, o Ramiro, que era o nome do menino, do negro, viu os três tomando banho, percebeu que eles tinham uma estrela de ouro e ele não tinha, e se pôs a chorar. Aí o pai, para consolar o filho, disse o seguinte, aí o pai falou assim, vem cá meu filho, eu quero conversar com você. Vem Ramilo, vem cá, eu vou conversar com você. Não pode ficar assim. Você não pode ficar desse jeito com a mamãe, não, chorando o dia inteiro. Que é isso? Já passou. Homem não chora. Então, o que a gente vê aí? Que essa fórmula, homem não chora, que é um genérico, como esses outros que a gente leu agora, né? É uma espécie de um provérbio que circula socialmente e determina uma forma de comportamento para determinadas classes sociais, que o homem não pode chorar, né? Então, o que aconteceu com essa fórmula? Ela produz uma naturalização de sentidos. Na medida em que, quando se fala homem não chora, o que fica recalcado? Que algum homem pode chorar, não é verdade? Homem não chora, é um genérico, nenhum homem chora. Homem algum chora. Então, nenhum homem chora. Certo? Então, esse recalque, esse silenciamento, né, que faz parte do sentido desse genérico, aí homem não chora, silencia que alguns homens podem chorar. E a qualidade de não chorar, para se constituir como sendo do homem, aparece como algo natural, não social e historicamente construído, justamente por um mecanismo ideológico que silencia uma qualidade contrária nessa constituição. Mas a gente tem que ver também que esse homem não chora tem uma função aí nessa narrativa. Ele tem a função de bloquear a deriva de sentidos. Quando o pai fala, não fica assim, Ramiro, por que você está chorando tanto, a tua mãe está triste, e parece que ele entra num processo de deriva, em que os sentidos começam a ir para lugares onde ele não vai conseguir controlar.
Então ele pega esse genérico como, vamos dizer assim, um ponto de basta, né? Aqui vai parar, aqui vai acabar. Vamos dizer assim, é uma estratégia, né, para colocar fim num dizer que está se estendendo indefinidamente. Entenderam? Eu estava falando agora há pouco, conversando com os colegas, e falando que eu perdi um irmão recentemente, e como é interessante, quer dizer, quando eu comecei a contar, eu comecei a me lembrar de todas as fórmulas que vêm à cabeça da gente diante da morte. Vocês já repararam? Né? A gente fala, mas não tem como evitar, a morte é inevitável, é preciso se preparar, é preciso pensar no futuro, e são fórmulas que são usadas em momentos onde não se tem mais o que dizer, tá? E essas fórmulas, elas são típicas da oralidade e são usadas na escrita, é claro, né, em lugares onde se procura mimetizar o discurso oral, como Guimarães Rosa, por exemplo, usa de montão, né, esses provérbios. Assim, de um ponto de vista discursivo, ao invés de a gente ficar contando o erro, corrigindo o erro, né, e vendo o que o aluno errou, acertou, né, e desse modo ficar mostrando para o aluno o que falta nele, né, nós podemos investigar que outro tipo de discurso esse aluno está usando no lugar daquele discurso da escrita formal, etc., né, ou lógico. O uso de genéricos do senso comum, provenientes do discurso linguageiro e de um arquivo organizado predominantemente de forma oral, em oposição aos genéricos pasteurizados, por exemplo, dos silogismos, né? O Aristóteles dizia: todo homem é mortal. É um genérico, né? Todo homem é mortal, ou seja, nenhum homem deixa de morrer, tá? E é uma verdade absoluta. Esses outros genéricos que eu estou falando, que eu estou chamando de genérico da atividade linguageira, eles silenciam outras maneiras possíveis de dizer. Então tem uma contraposição aí entre duas formações discursivas, tá? Então, esses genéricos pasteurizados são ligados à escrita, né? E quando os adultos, na sua língua oral, mostram o uso desses genéricos não lógicos, né? Eles estão usando uma estratégia interpretativa de resistência em relação à interpelação ideológica do discurso pedagógico, que se baseia quase exclusivamente na língua escrita, presente em livros e manuais didáticos. Tifune, que sou eu, né, considera que a organização da escrita em um estilo lógico confere ao sujeito que escreve a ilusão de que pode olhar para o que se diz como um objeto a ser compartilhado tal e qual com o interlocutor. A escrita é como se fosse um quadro na parede. A gente olha, 3, 4 pessoas olham para o mesmo quadro e tem aquela ilusão de que todo mundo está vendo a mesma coisa. Não é, né? Mas é mais fácil de falar com relação a uma pintura do que com relação à escrita, tá? Então, esse mecanismo de identificação universal mostra o modo de organização das formações discursivas mais letradas, que procura anular a subjetividade em nome de um universo logicamente estabilizado, no qual todos seriam iguais e utilizariam o código da mesma maneira. O esforço que os alunos de classe baixa fazem para conseguir acompanhar a língua falada da escola e ainda por cima, para aprender a representá-la por escrito, frequentemente passa desapercebido dos agentes educacionais, que, aprisionados às normas do bem falar e do bem escrever, muitas vezes deixam de perceber a riqueza e a criatividade de algumas escritas. Somente como ilustração, eu vou ler para vocês uma redação feita por um aluno lá de uma escola municipal de Ribeirão Preto. Era uma vez um patinho, um príncipe e uma princesa. Eles brincaram no parque, perto do supermercado. Foi lá que o príncipe falou para a princesa: vou salvar você da dragoa feroz.
Vou salvar você de todos os jacarés. Ela e ele viverão felizes para sempre. O príncipe foi ser síndico do prédio grandão e a princesa começou a costurar para fora para ganhar um trocadinho. Infelizmente, eu esqueci meu pendrive em casa, é um ato falho isso. Já é a segunda vez que isso acontece comigo, estando a Nayá presente. Não sei o que tem aí. E nesse pendrive eu coloquei em transparência essas redações. E eu queria que vocês vissem os chamados erros, né, de escrita. Então, ali, por exemplo, ele escreve brincaram, é uma forma comum escrever o passado como se fosse futuro, brincarão, né? Eles brincarão no parque, supermercado com U, príncipe com I, isso é pronúncia, grafia fonética, né? Enfim. O texto que a gente acabou de ler apresenta algumas características que ilustram a interpenetração entre oralidade e escrita. Note-se, por exemplo, a grafia fonética de certas palavras, como príncipe, supermercado, salvar, que ele grafa com U. Tais trocas não devem ser consideradas erros. São antes hipóteses a respeito de como se devem escrever palavras que até então só circulavam para o sujeito na forma oral. Por outro lado, é de se notar a habilidade que o sujeito mostra para estruturar uma narrativa, com seus principais elementos: personagem, lugar, enredo, temporalidade, conflito, resolução e coda. Coda é aquela última conclusãozinha que aparece às vezes na narrativa, mas não é obrigatória, né? E ele usa a coda. A princesa foi costurar para fora para ganhar uns trocadinhos. Todos os elementos da narrativa clássica estão presentes nesse texto. É muito interessante o uso que o aluno faz do arquivo ou o campo dos documentos que constituem sua memória discursiva ao compor a ação da narrativa. Por exemplo, brincar no parque perto do supermercado, que ele coloca, né, como ação, ao lado do conhecimento sobre os feitos heróicos que o personagem masculino deve praticar, principalmente nos contos de fada e nas narrativas de cavalaria. Salvar a princesa da dragoa feroz. A condição de classe social pobre aparece também através do submetimento à ideologia dominante, pois, mesmo sendo príncipe, ele foi ser síndico de um prédio. E mesmo sendo princesa, ela foi costurar para fora para ganhar um dinheirinho. O que indicia a ideologia referente ao papel secundário da mulher para o sujeito narrador também. O sujeito consegue estabelecer um diálogo entre posições conflitantes e resolve uma aparente contradição. Ao fazer isso, atinge um efeito de humor, que provoca o riso. A fim de aprofundar alguns pontos da discussão até aqui desenvolvida, apresentarei a seguir um texto escrito por um interno de um hospital psiquiátrico de uma classe que eu alfabetizei. Não eu dei assessoria para 2 alunos que iam lá 3 dias por semana e foi montada uma classe com os internos que estavam com os sintomas controlados por medicamento e eles davam, não era aula de alfabetização de ensinar o beabá, era fazer eles entrar em contato com a escrita. Tá? De várias formas. E esse interno eram todos esquizofrênicos, tá? Ele produziu o seguinte texto: eu tenho saudade do irmão Geraldo da Corredeira. Eu nasci em Pontal, na Corredeira. Eu vou trabalhar na fazenda Barbacena. Ba, be, bi, bo, bu. Fazenda Barbacena. Esse recorte mostra uma divisão do sujeito presidida pela inserção da subjetividade. A gente nota claramente 2 partes nesse texto. A primeira, que é da parte da subjetividade, em que ele fala onde ele nasceu, né? Quem é o amigo dele,
o irmão Geraldo da Corredeira, onde é a Fazenda Barbacena, que é em Pontal, tá? E uma segunda parte em que ele apresenta uma silabação de Barbacena, Bá, Bebe, Bobu, Fazenda Barbacena. Então é um texto dividido, né? Em duas partes. Então, na primeira parte, o sujeito fala de si, principalmente através do uso da primeira pessoa do singular, eu, acompanhado das referências autobiográficas, o que produz um efeito de informalidade, coloquialidade, quase confessional, próximo da oralidade. A segunda, que vem interromper aquele fluxo associativo, encaminha o sujeito para o discurso pedagógico tradicional e prescritivista, no qual a alfabetização é entendida como silabação. Então ele escreve Bá, Bebe, Bobo, Fazenda Barbacena. Sobre a primeira parte do texto, que é um discurso narrativo, né, ele está narrando as experiências dele, cabe nos perguntar se ela seria possível no trabalho de alfabetização que privilegiasse a norma gramatical e o exercício textual de tipo prescritivista. Vale ressaltar que no espaço tradicional da escolarização tem-se como pressuposto um sujeito uno, ideal, cuja maneira de lidar com a interpretação é marcada pela tentativa de preencher as lacunas constitutivas da linguagem por meio de significantes ideais ou de marcas gramaticais. Então existe aí uma alteridade que é encarnada pelo professor. A posição que o professor ocupa na classe é uma posição de alteridade, é o outro que vai assegurar para o aluno que o que ele está fazendo, sei lá eu, depende da posição que esse professor ocupa, né? Em geral, desse modo, o processo de constituição da escrita pelo alfabetizando se encaminha para o sentido pleno, que se traduziria no tudo dizer de forma correta, como se isso fosse possível. Na sequência acima, é o que vemos, marcado pelo uso da silabação, com a qual o sujeito tenta atender à demanda desse outro pleno de sentidos, pela inserção de formas linguísticas que, na verdade, são apenas maneiras de atender a uma expectativa imaginária que está conforme os mecanismos ideológicos de evidência em relação ao que se espera de um alfabetizando. Entretanto, mesmo com essa interpelação ideológica, foi possível que pontos deslocados desse discurso prescritivista e normatizante emergissem, dando lugar para a subjetividade. Cabe ressaltar que a silabação parece ter sido usada pelo sujeito como estratégia discursiva, que serve de ponto de apoio para continuar escrevendo. Ou seja, o discurso pedagógico é tomado aqui pelo lado do avesso. Ao invés de silenciar conteúdos particulares referentes à história de vida do sujeito, presta-se a alavancá-los e permite que o sujeito continue escrevendo, utilizando o recurso da nomeação, Fazenda Barbacena. É importante notar aqui a oposição entre esse recurso à narratividade, que cria o efeito oposto daquele dos genéricos cotidianos, acaba criando um lugar que é aberto à continuidade. O genérico fecha, vocês viram? Homem não chora, não tem mais o que dizer. Enquanto que aqui a gente tem algo que é aberto para continuidade, continuar narrando. Essas colocações implicam admitir a hipótese de uma divisão dos sujeitos do discurso e a aceitar que ele está submetido à incompletude da linguagem. O texto que acabamos de ler presta-se a instanciar essa hipótese pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, a sequência de enunciados isolados sintaticamente, sem o uso de conectivos característicos do discurso narrativo, que seria daí, depois, então, parece assemelhar-se aos textos desencarnados das cartilhas, que se caracterizam pela reiteração de significantes e justa posição de sintagmas e estrutura simples. Eu tenho saudade do irmão Geraldo da Corredeira. Eu nasci em Pontal da Corredeira. Eu vou trabalhar na Fazenda Barbacena. Nota-se uma construção aí de sintagmas estereotipados.
Por outro lado, foi possível que o sujeito tivesse acesso e atualizasse um arquivo referente a experiências do passado, o que permite admitir que esses enunciados também indicam movimentos de resistência à compulsão à repetição, às construções parafrásicas sem fim do discurso pedagógico, repetição que é aqui entendida como atendimento à demanda de uma alteridade, que onde estão os sentidos. Portanto, apesar da interpelação ideológica que tenta forçar o sujeito a ocupar a posição de aluno repetidor, contraditoriamente, tais sequências, juntamente com a silabação, alocam um lugar para que o sujeito fale de si, do seu passado, de suas experiências, de sua realidade já vivida, trazendo para a enunciação uma memória que o ajuda a elaborar o desenraizamento que a vida na instituição hospitalar provoca. Em seguida, a silabação, temos o que se poderia chamar de fechamento do texto, Fazenda Barbacena, a nomeação da fazenda, né? Que é ligado, é um acontecimento ligado ao confronto de formação discursivas com nova dominante em um acontecimento discursivo. Então, agora eu vou falar de quais são os escapes possíveis para essa situação. Estou terminando. De volta às colocações acerca da relação entre escrita e raciocínio lógico, podemos nesse momento fazer uma aposta no sentido de que o estudo das práticas letradas, seja de alfabetizados ou não alfabetizados, leve em consideração o caráter de incompletude da linguagem e também que admita a divisão do sujeito. Decorre daí que a filiação ao discurso da escrita, do ponto de vista da teoria de letramento que fundamenta esta fala, proporciona uma abertura para qualquer dizer, desde que o sujeito seja aberto a um campo de interpretação em que pode lidar com significantes que lhe são caros. Há, portanto, a sinalização de que existe uma saída para o sujeito, um escape das malhas do discurso pedagógico que tenta interpelá-lo todo o tempo. Voltando às sequências de narrativa e à protonarrativa formulada pelo interno do hospital, podemos concluir que ambas indicam alternativas à rigidez do discurso científico e pedagógico escolar, que, no geral, não leva em conta de que maneira a diversidade de manobras interpretativas pode romper com aquilo que Dessertaux chama de economia escriturística, pela qual se elencam formas supostamente mais aprimoradas de gestos de leitura. Para Dessertaux, o escriturístico é o que se aparta do mundo das vozes e da tradição e encaminha para um ato automático e ordenado do dizer, tal que não haja espaço perdido para muitas explicações ou reviravoltas interpretativas. Assim, a economia escriturística é a produção de um padrão de leitura linear por meio de um texto social geral calcado em leis abstratas. Essas leis eliminaram a composição coletiva e grupal de um texto em favor do formato individual. Esse favorecimento da marca individual se manifesta pelas vozes autoritárias da escola, do Estado e da ciência. Essas servem, segundo Dessertaux, para dar estabilidade aos discursos e fazê-los se adequarem à lógica da leitura e da escritura que a razão técnica impõe aos modos cotidianos do saber. Assim, textos os mais diversos e dispersos são interpelados pela imposição da adaptação à analogia estabelecida entre a produção e o consumo de um lado e o ato de ler e escrever de outro, que se pretendem universais, indivisíveis, em plena correspondência. Entretanto, podemos ver aqui que nessas mesmas práticas cotidianas de linguagem, afetadas pela linearidade escriturística, existem estratégias alternativas em se lidar com o discurso pedagógico. Elas permitem um deslocamento diante do rígido esquema de papéis e do fechamento da interpretação, e desse modo caracterizam uma resistência à interpelação da formação ideológica dominante. A posição de resistência mencionada acima pode manifestar-se de variadas formas. Eu vou mostrar para vocês um diálogo que eu tive
com uma mulher não alfabetizada, quando eu coletava dados para minha tese de doutorado, há muitos e muitos anos atrás. E, então, eu apresentava silogismos e pedia para a pessoa responder, explicar, justificar. Então eu falei assim para essa senhora: todos os homens que usam saia trabalham no banco. O Pedro usa saia. Onde ele trabalha? Aí, ao invés dela me responder se ele usa saia, ele trabalha no banco, que seria o raciocínio lógico esperado, né, clássico, ela começou o seguinte diálogo: não sei não. Onde ele trabalha? Aí eu falei: não sei. Onde a senhora acha que ele trabalha? Na cozinha? Estão vendo? Mas já está interpretando. Se o homem usa saia, né? Onde ele trabalha? Na cozinha? Aí eu falei: na cozinha? Por quê? Ou na cozinha do banco, para fazer um café. Então ela já está dando uma chegada, né? Se aproximando do que foi colocado no silogismo. Ah, a senhora acha que ele trabalha no banco, mas é na cozinha? Eu acho. Por quê? Uai, todos trabalham no banco. Só ele que usa saia, né? Aí eu falei: então por isso ele vai na cozinha? Ela falou: eu penso que vai, né? Porque ele usa saia? Ele usa saia igual aos outros também, né? Ah, sei. Ou é faxineiro, ela disse, né? Ou ele é faxineiro ou trabalha na cozinha. Ah, sei. Quer dizer que os que usam saia vão fazer essas coisas? Eu acho, uai. Tá. Aí ela fala: apesar que homem não usa saia, né? Eu falei: homem não usa? Então, não usa saia. Então, o que a gente vê aí é a resistência à economia escriturística, né? Através de manobras discursivas que buscam colocar um outro discurso no lugar do discurso letrado da lógica, né? E que pode ser visto na insistência, essa economia escriturística, na insistência que o sujeito manifesta em trazer para seu mundo particular a ideia absurda para ele, né, de que um homem use saia. Finalmente, não vendo saída para os seus argumentos, o sujeito explicita sua posição de resistência, apesar que o homem não usa saia, né? Do ponto de vista linguageiro, a lógica que preside a esse enunciado, que é indiciada pelo uso de apesar que, provoca uma inversão de posições. A pesquisadora que até então dirigia a dinâmica enunciativa passa a ser inquirida pela pesquisada com relação à verdade daquilo que afirmara antes, que o homem usa saia. Segundo Alípio de Souza Filho, no artigo Michel dissertou Fundamentos de uma Sociologia do Cotidiano, as análises de dissertou sobre a vida cotidiana partiam de uma hipótese central. É erro supor que o consumo das ideias, valores e produtos pelos anônimos sujeitos do cotidiano é uma prática passiva, uniforme, feita de puro conformismo às imposições do mercado e dos poderes sociais. Diz Souza Filho: em sua obra, o interesse pelo outro define uma perspectiva epistemológica e um método. Trata-se da procura pela compreensão do que não é inteligível dentro de um certo discurso social e histórico. O outro, a alteridade, são chaves para a interpretação histórica e sociológica. O efeito é a necessidade de compreensibilidade. O subterfúgio de que fala Dissertot, o logro da dominação cultural imposta a esses excluídos da escrita, aparece aí sob a forma de um falar disfarçado, de um silenciamento de sentidos, que, no entanto, retornam no próprio discurso, vestidos de outras roupagens que, pela alusão, pela relação metafórica, acabam instalando lugares de significação onde a singularidade tem seu lugar. Segundo Belintani, a mesma cena, com algumas diferenças, repetiu-se no Nordeste brasileiro. Ou seja, tivemos e ainda temos muitos repentistas que, por exemplo, partindo do ciclo do cangaço,
improvisaram seus versos a partir da memória e da técnica do repente e quase sempre mantendo certo distanciamento da escrita escolar, da gramatização que a escrita impõe sobre a língua materna. Segundo o autor, traços dessa contenda entre o oral e o escrito podem ser vistos em alguns poemas que revelam a luta entre o texto feito para ouvir e aquele feito para ler. Zé da Luz, excelente poeta paraibano, não deixou de marcar o divisor de águas entre esses dois tipos de formação. Ele escreveu, vejam bem, ele não falou, ele escreveu. De que serve o anelão que esses doutor têm no dedo, se de uma improvisação eles não sabem o segredo? As escolas, a academia, faz doutor de todo jeito. Faz doutor de engenharia, doutor juiz de direito, doutor para curar a doença, faz até doutor dentista. Mas nunca há de fazer um doutor sair de lá formado em poesia, num poeta repentista. Note-se como esses e outros poetas populares fazem questão de levar seu poema para uma escrita com ortografia adaptada ao ritmo da declamação. Essa técnica nos faz lembrar dos rapisodos da antiguidade. Homero, como se sabe, compôs a Ilíada e a Odisseia para serem declamadas e por isso colocou nesses textos pistas mnemônicas que serviriam para indicar ao artista lugares especiais da narrativa, o que possibilitaria que a atividade declamatória tivesse prosseguimento. Nas origens das sociedades letradas, a história mostra uma interpenetração de práticas orais e escritas. O próprio alfabeto tem sua origem em ícones que representavam objetos cujos nomes começavam com um som representado pela letra a ser simbolizada. Por exemplo, a letra A, ela veio de... deixa-me achar aqui. Ela veio de um hieróglifo egípcio que simbolizava uma águia ou um abutre. E a palavra em egípcio é Ahom, A-H-O-M-A, no começo, na escrita hierática cursiva. Os fenícios renomearam essa letra de Aleph e usavam a cabeça do boi ou do touro para representá-la, a partir de uma semelhança imaginada com a cabeça e os chifres desse animal. No alfabeto grego mais antigo, Aleph passa a ser a letra alfa. Em seguida, ela se tornou o A romano, de onde a forma e o valor em geral foram transmitidos aos povos que mais tarde adotaram o alfabeto latino. Então, não sei se dá para vocês enxergarem, isso estava no slide, desde a primeira, um ícone, que é o desenho de uma cabeça. Aqui, depois esse desenho vai se simplificando e fazendo movimentos de rotação, de ponta cabeça, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para baixo, até que fica muito parecido com o A como ele é hoje, e vai dar o alfa e a letra A do nosso alfabeto. Note-se bem, a discussão acima não deve servir, agora eu não sei se... Estão ouvindo? Então, não deve servir como argumento para que se defenda o método construtivista, como vocês sabem, mais ou menos é aquele que deixa o aluno quase que descobrir por conta própria, como se a história dos objetos, do alfabeto, etc., estivesse ali impregnada, e pudesse ser descoberta. Valorizar a escrita fonética dos alunos como se fosse equivalente das regras ortográficas é um engano, não é para valorizar, Essa escrita inicial, feita de hipóteses, deve sim ser considerada, mas deve ser vista como um ponto de passagem, uma fase em que hipóteses estão sendo testadas pelo escrevente. Escrever como se fala pode ser interpretado tanto como uma técnica, um estilo usado deliberadamente pelo escritor, como é o caso de Guimarães Rosa, como um indício de que o escrevente ainda está a caminho da aquisição da escrita padrão. Por exemplo,
Patativa de Assaré, que eu adoro usar como exemplo, né? Apesar de ter aprendido a ler, de ser extremamente letrado, manteve-se aliado à tradição da sonoridade e serve aqui como exemplo do primeiro caso. Vejamos como ele é capaz de circular pelo estilo mais oralizado e pelo mais formal da escrita. Duas poesias dele. A primeira, O Sabiá e o Gavião. As Escrituras não diz, mas diz o coração meu. Deus, o maior dos juízes, no dia que resolveu a fazer o sabiá do melhor material que havia em riba do chão, o diabo muito enxerido, lá num cantinho escondido, também fez o gavião. Outra poesia do mesmo autor, né? Que se chama Dois Quadros. Na seca inclemente do nosso Nordeste, o sol é mais quente, o céu mais azul. E o povo, se achando sem pão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. De nuvem no espaço não há um farrapo, se acaba a esperança da gente roceira. Na mesma lagoa da festa do sapo, agita-se o vento levando a poeira. A grama no campo não nasce, não cresce. Outrora este campo, tão verde e tão rico, agora é tão quente que até nos parece um forno queimando madeira de angico. É outra língua, não é? É outra língua. Palavras do português mais culto, né? Da língua culta. O próprio esquema rímico, né? É um esquema de versos clássicos, A, B, A, B. Ele usa. São 3 quadras com esquema rímico A, B, A, B. Né? Então ele é quase um escritor clássico aqui. No entanto, ele também fez esse outro, né? Do Sabiá e o Gavião. Concluindo, acredito que a figura topológica da banda de Mébius, tal como proposta por Lacan, pode servir de base para que possamos pensar a continuidade e a interpenetração de práticas orais e escritas na língua. A banda de Mébius, não sei se vocês estão vendo, é esse desenho aqui. Se vocês pegarem uma tira de papel e no momento de juntar as duas pontas vocês derem uma torcida, vocês vão ver que passando o dedo por dentro ou por fora, não importa, não existe dentro ou fora. Vocês vão sempre chegar no mesmo lugar. Não é como uma fita que a gente junta ponta com ponta, que tem um dentro e tem um fora. Na banda de Mébius, ou fita de Mébius, também como é chamada, não existe dentro nem fora. E o Lacan propõe isso, né, para mostrar como o sujeito se constitui, né, com relação à exterioridade. E eu acho que a gente pode usar essa mesma figura para entender a relação entre oralidade e escrita. Se caminharmos ao longo da banda, veremos que não há avesso nem direito, não há dentro nem fora. A dicotomia oral e escrita, representada pela famosa metáfora da folha de papel ou da moeda, não serve mais para a gente, porque a folha de papel ou é isso, né? E a moeda ou é cara ou é coroa. A banda de Mébius, ela retira, ela exclui esses ous, não tem mais ou. É e, tá? O sujeito nesse percurso pela banda pode oscilar entre oralidade e escrita. Pode, por exemplo, falar como se escrevesse ou escrever como se estivesse conversando. Diz Lygia Clark, que acho que vocês conhecem, é uma artista plástica, né, famosa. Ela disse o seguinte: uma fita de Mébius quebra os nossos hábitos espaciais, direita, esquerda, anverso e reverso. Ela nos faz viver a experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo. É assim, nessa infinitude de possibilidades, que devemos encarar a relação entre oralidade e escrita, inclusive no espaço escolar. Muito obrigada.